Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta agora para mais um episódio do Quem Pode. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem pode fazer a diferença pela IF. E para isso nós temos dois convidados super especiais e super importantes para a história do nosso comitê, que são eles. A Natasha Kaili, ela é acadêmica do 5º período de Medicina do Centro Universitário FAG e atualmente a nossa Lora Di. E além disso, nós temos o Gabriel Felipe Cardoso. Ele é acadêmico também do 7º período do Centro Universitário FAG, né, de Medicina, e atualmente ele é nosso LOR-PD. Então, gente, pessoal, sejam muito bem-vindos. Pra gente é um prazer receber vocês aqui, de verdade. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho pro pessoal sobre vocês, quem vocês são, por que chegaram até a IF, por que assumiram os cargos que vocês ocupam hoje. Pode começar, Gabriel, por favor. Posso começar sim. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, estou muito honrado por estar aqui. Então, sobre um pouquinho minha trajetória da IF. Eu entrei pensando muito na parte do intercâmbio, né? Porque eu sempre gostei de viajar, conheci novas nacionalidades, mas quando eu fui selecionado, eles me colocaram no setor de direitos humanos e paz, e eu não tinha uma visão muito específica do que era isso, só que conforme eu fui conhecendo mais, eu pude perceber que é uma parte que me encaixava muito bem, porque muitas pessoas não conhecem o que realmente é os direitos humanos e a paz, né? Sim. Então, e são coisas que, tipo, você pode fazer muito além, que envolvem muitas pessoas que realmente precisam. Então, eu comecei como CL, fiquei 1 ano como CL fazendo diversos projetos. Eu consegui coordenar o projeto Teddy Bear 3ª edição. Eu consegui... Desafio, hein? Sim. Eu era sua coordenadora nesse projeto. E daí a gente fica tipo, meu Deus, a gente consegue tirar do papel um projeto, né? E fazer ele acontecer. Daí a partir disso eu vi que eu conseguia conseguir manejar pessoas, então eu tentei ser diretor local, né? Do Eixo de Direitos Humanos e Paz e consegui entrar. Muito legal. Muito legal. E você, Nath, conta pra gente. Eu sou a Natasha Kaili, eu sou do 5º período e eu sou a atual Lora Di do comitê da FAG. Então, eu sou de Fortaleza, então para mim estar aqui em Cascavel é muito diferente, é uma realidade muito nova, mas é bom, né, sair um pouquinho das asinhas dos meus pais e viver um pouco essa vida nova e essa experiência nova e aprender também, né, com as pessoas daqui, com as pessoas da medicina no geral. E assim, eu entrei no comitê, desculpa, gente, eu tô meio nervosa. Tá tudo bem, Normal, todo mundo amiga. fica. Eu entrei no comitê em 27 de fevereiro de 2023, no dia do meu aniversário. Sério? No dia do meu aniversário. E aí eu passei 1 ano no comitê e eu queria, na verdade, me inscrever para alguma parte, tipo, LDF, alguma coisa assim Mais administrativa. mais burocrática, mais administrativa. Mas daí o atual presidente, ele falou que achava que eu poderia ser boa nesse papel. Eu falei, estão dizendo, né? Daí eu resolvi tentar. E é isso, basicamente. Essa é a minha trajetória até o cargo que eu faço hoje. Eu fiz outros projetos como CL também, né? Como coordenadora local. Mas, atualmente, eu sou diretora. Minha Legal. conterrânea nessa área disso também. Gente, muito legal. E daí agora pra gente começar a conversar, no episódio passado nós falamos um pouco sobre o que são os projetos dentro da IF, a importância deles e um pouco sobre o que são, né, os comitês permanentes ou eixos de atividades. E aí eu queria que vocês, a gente fala tanto sobre siglas e tudo mais, então eu queria que vocês explicassem pra quem tá em casa o que é SCORA e o que é SCORP. Quer que eu comece? Não pode começar, Nath. Então, gente, o SCORA, ele é uma sigla que representa saúde sexual e direitos reprodutivos, incluindo HIV e AIDS. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com diversos tipos de projetos voltados para esse público. Por exemplo, falando ali sobre direitos sexuais, a gente vai falar sobre uma temática de tipo como abordar essa população, como abordar os direitos sexuais no SUS, principalmente voltado pelo público LGBTQIA+, né? Porque a gente sabe que é um público que, apesar de na legislação ter dizendo que são garantidos todos os direitos igualitários, não é exatamente assim que... Na prática. Não é exatamente assim que funciona. E a gente vê muitos profissionais que eles
não são capacitados para lidar com esse tipo de população, né? Com essa população no geral. E às vezes nem tem tanto interesse, na verdade, de se capacitar para isso, sabe? Então, começando por essa parte mais polêmica do eixo, depois a gente tem a parte de métodos contraceptivos, que a gente aborda também, a parte da saúde materna, a gente acaba abordando também, né? É um público vulnerável. Envolve também, né, a saúde sexual, né? Exato, né? Acaba envolvendo a parte materna, os anticoncepcionais e tudo. E a gente também faz a parte da prevenção, principalmente de HIV e AIDS e outras doenças, infecções, perdão, sexualmente transmissíveis. Até porque, tipo assim, isso é muito importante da gente debater. Porque, tipo assim, da forma como a gente estuda, da forma como ele é abordado, muita gente nem sabe que HIV e AIDS são coisas diferentes. Então, tipo assim, a gente abordar esse tipo de coisa é muito importante. É muito tabu ainda, né? O pessoal, às vezes, as pessoas, como você mesmo falou, não tem nem interesse. Não tem interesse. Em procurar saber. Às vezes, não quero nem saber, não quero nem saber sobre isso. Então, assim, é uma coisa que dificulta ainda mais a gente ir atrás, de conversar. E é bem, bem desafiador mesmo. E às vezes, quando uma pessoa quer saber de um assunto, não tem alguém para instruir ela, porque as outras pessoas não foram capacitadas também, sabe? Então, é isso que é muito importante debater dentro do eixo. Sim. Essa temática também, muitas pessoas só ficam pelo senso comum, né? E não ficam procurando saber mais sobre isso, né? Sim. Não se aprofundam. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho do SCORP, Gabriel. Então, o SCORP, ele é o nosso Comitê Permanente sobre Direitos Humanos e Paz. Por mais que muitas pessoas falem, que conheçam o que são direitos humanos e paz, né? A gente percebe que, geralmente, eles não sabem o real significado disso. Sim. Então, eles são qualquer tipo de direito que as pessoas têm, independente da sua crença, da sua raça, da sua etnia, qualquer fator que seja ele, em que a pessoa tem direito a fazer coisas, como direito à saúde, que todos nós temos, direito à liberdade de expressão, direito a um tipo de credo específico, sem julgamento, sem nada, direito à sexualidade livre, escolher os seus parceiros sexuais, que já entra na temática da Nath. E isso, no SCORP, é muito importante porque a gente trabalha com grupos vulneráveis socialmente, ou seja, gestantes, mulheres, crianças, idosos, moradores de rua. Então, a gente tenta levar alguns projetos para que essas pessoas que muitas vezes são negligenciadas pela população consigam ganhar voz na sociedade e consigam ter esses direitos colocados em prática. É mais ou menos assim que a gente trabalha no SCORP, fazer esses direitos ganharem voz na sociedade. Entendi. É, muito importante. E agora que você falou um pouquinho, inclusive isso, o próximo ponto que eu ia abordar com vocês. Você falou um pouco pra gente do que são os direitos humanos, né? Porque às vezes a gente fala isso, porque tem o eixo de direitos humanos e paz, porque tem o eixo sobre saúde sexual e direitos reprodutivos. Mas muitas vezes a gente não tem essa consciência do que são. O que são direitos humanos? O que são direitos reprodutivos? E aí eu acho que quando a gente pensa em fazer parte da EF, ou, enfim, fazer qualquer projeto ou qualquer tipo de assistencialismo nessas temáticas, a gente precisa partir do pressuposto e da base, que é entender o que são esses direitos. E aí eu queria, Nath, que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que são direitos reprodutivos, quando a gente fala sobre isso. Se eu perguntasse pra você, Nath, me falaram que eu preciso saber meus direitos reprodutivos, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. O que é isso? O que você me diria? Então, os direitos reprodutivos, ainda é uma parte bem ampla. Mas, por exemplo, alguns que a gente pode citar. Você, como mulher, tem o direito de ir e ser atendida por um bom médico, uma boa médica, enfim, que não vá fazer perguntas invasivas sobre a sua vida sexual, por exemplo. Você tem o direito de chegar lá e ser bem atendida e falar, olha, tipo, você não precisa estar lá e ficar expondo sua vida sexual com outras pessoas. Outra coisa, falando sobre a pauta do público LGBTQIA+. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, vamos supor que uma lésbica vá fazer a consulta. Muitas vezes já chegam com a abordagem de tipo assim, olha, você tem que prevenir sua gravidez. Mas não é exatamente para isso que a gente está lá. Não parou nem para perguntar, Exato. né? Então, o direito reprodutivo dessa pessoa também, ela saber que, além, né, da parte da gravidez e tudo, ela tem o direito de se expressar, tem o direito de, né, ter os seus atos e os médicos, eles têm o dever de estar ali para
sabe, contemplar todas essas igualmente, pessoas, né? sem, tipo, esse preconceito todo, sabe? Que a gente consiga, de fato, deixar a pessoa se sentir confortável. Porque eu acho que essa é a maior temática, sabe? Tipo, porque o paciente ele vai lá, não porque ele tá com problema, mas porque ele sabe que você é a única pessoa que tá ali para resolver. E é para isso que o médico funciona, sabe? Sim. Então, os direitos sexuais, eles são muito voltados para isso. Aí, assim, né? Óbvio que tem tem muitas outras coisas que a gente pode abordar. Mas a base é essa. Tipo assim, você chegar num consultório e você conseguir mostrar para aquele paciente que, tipo assim, você vai saber cuidar da vida sexual dele, mas que ele não é só isso, né? Que não é só uma gravidez indesejada, que não é só uma infecção. Não é só um diagnóstico, tá entendendo? É um paciente como um pessoa, todo, sabe? Sim. Exatamente. Então, por exemplo, eu chegar lá no médico e falar assim, então, eu não tomo nada para contracepção e eu gostaria de discutir com você sobre métodos contraceptivos, escolher um para mim, isso faz parte dos direitos reprodutivos. Se eu for me expor a alguma situação de risco, ou eu chegar a me expor a alguma situação de risco e eu quiser fazer uma testagem rápida para HIV, para sífilis, se eu quiser tomar um PEP ou um PrEP, tudo isso entra nesse mundo dos direitos reprodutivos, é isso? Exatamente. Por exemplo, a parte de você saber abordar que tipo de método contraceptivo aquela mulher vai precisar usar, ou, enfim. Por exemplo, não dá para eu indicar um anticoncepcional oral para todo mundo. Sim. Porque tem pessoas que, tipo assim, mulheres que vão ter maior predisponibilidade para trombose e tal, então essas pessoas não vão poder tomar. Então, eu saber acolher o paciente para indicar para ele o melhor método, não o método que, porque eu quero que seja assim, porque você chegou dizendo que queria tomar, eu vou dar para você, entendeu? Não é assim que funciona. Tem uma gama de métodos contraceptivos atualmente, tem dos mais eficazes aos menos eficazes, mas tem que ver o que é bom para aquele paciente. Vai se adequar ao paciente. Exatamente. Né? Então, tipo assim, tem paciente que não vai se adaptar com um pedaço de coisa dentro do braço, vai se achar estranho. E tem paciente que não vai tomar pílula todo dia. Então, isso acaba diminuindo a eficácia. Então, a gente saber como abordar esse paciente é muito necessário. Outra coisa, como você falou, de você se expor a alguma coisa. Isso cabe muito ao médico. Tem muito médico que tem uma abordagem totalmente diferente. Tipo assim, por exemplo, vamos supor que eu chegue e eu falo, nossa, eu tive uma relação desprotegida com uma pessoa numa festa e agora eu tô com medo. E daí tem médico que já acha por que você fez, então? Entendeu? Vai julgar, paciente, vai culpar, essa é a questão, vai julgar o paciente. E não é assim que a gente tem que abordar, tipo, já foi feito. Isso. A gente tem que tratar o depois, a gente tem que fazer não é uma profilaxia, é uma pós. É uma intervenção no que é possível naquele momento, né? E daí a gente faz essa parte dessa, que seria, não a PrEP, né? Mas, enfim. A PEP. Né? Isso. Exatamente. A PEP. A PEP. É porque tem a PrEP e a PEP. Exatamente. Mas é justamente isso. A gente saber entender em que momento que o paciente está e como abordar nesse momento, sabe? E esse é o diferencial justamente na prevenção das ISTs, né? Porque a gente... se a maior parte da população tivesse conhecimento sobre PrEP e PEP, já reduziria muito a quantidade de casos, porque são métodos que vão evitar a proliferação, vão evitar que as pessoas, né, saiam. E é justamente isso. Infelizmente, tem médico que não... Na verdade, a maioria dos médicos, acredito eu, ainda não tem esse manejo de chegar e acolher o paciente para que o paciente não se sinta culpado, não se sinta julgado. Então, assim, isso afasta. Olhar, né? Exatamente. Às vezes, tipo assim, o paciente, meu Deus, aconteceu, e agora? O que é que eu faço? E ele não tem coragem de chegar e pedir ajuda, porque ele diz, não, se eu for lá, o médico vai brigar comigo. E, gente, não é assim. Você não tem... Você tem que justamente isso. Muitas vezes o médico vai olhar o paciente apenas como uma doença, né? Esquece que ele é um indivíduo, que tem toda uma questão social por trás, tudo, que a gente tem que tentar tratar da forma mais humanizada e mais individualizada possível, né? Isso. Eu acho que isso é um ponto muito importante, até por isso a gente quis trazer o Scora e o Scorp juntos, porque a gente está falando aqui sobre direitos, né? E se a gente for olhar a história da humanidade, a história de todas as nações, em todas as nações existiu uma luta por direitos.
E sempre foram, tipo, direitos civis, direitos econômicos, depois dos direitos humanos, agora mais recente tem se falado sobre direitos reprodutivos, então a civilização, ela tá constantemente a evoluir na questão, tipo, dos direitos. E como é um processo de evolução contínuo, a gente precisa entender que tem pessoas que já compreenderam muito sobre isso e estão a par, estão envolvidas nesse processo, e tem pessoas que não. Tem pessoas que ou não aceitam, ou não entendem, ou elas simplesmente aprenderam sobre isso numa época diferente da nossa. Sim. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e começar a entender um pouco mais sobre isso, porque a gente precisa desmistificar um pouco alguns temas, a gente precisa tentar transformar aquilo que é tão tabu em algo comum da gente conversar, da gente debater, da gente prevenir, porque quanto mais tabu uma coisa menos a gente consegue intervir nela. Então, se a pessoa não conversa, se a pessoa não traz para você o problema, se a pessoa não tá aberta àquela discussão, não é que ela não vá fazer, ou que ela não vá experienciar, ou que ela não vá viver alguma situação dentro daquela temática. Pode ser que aconteça, só que ela não vai estar preparada para lidar com as coisas e não vai saber a quem recorrer em caso de precisar de ajuda. Então, é muito importante que a gente entenda esse papel desses eixos, porque eles estão constantemente a mudar, talvez até um pouco mais do que os outros, por causa que eles acompanham a mudança do entendimento da sociedade sobre esses temas. Né? Inclusive, a PrEP e a PEP, elas são pouco discutidas, assim, na parte, tipo, academicamente falando mesmo. Eu, particularmente, tive uma aula sobre isso e, inclusive, o atual diretor do Scope. Você tá falando do Gabriel? Não, o Vitor Scope. Isso. É o eixo de saúde pública, tá? Ele veio até falar comigo que seria interessante fazermos um projeto sobre para as pessoas entenderem melhor o que é uma PrEP, o que é uma PEP. Porque, por exemplo, inclusive, vocês viram aí, eu não tenho domínio ainda da diferença das siglas, sabe? Sim. Eu sei o que se trata, cada um, mas, sabe, na prática a gente não tem esse domínio. E aí, isso é muito importante da gente acabar debatendo por causa disso também. Inclusive, sobre isso que você falou, você está entrando justamente no ponto que eu queria perguntar aqui para vocês. Então, quais são os tipos, os exemplos de projetos que a gente pode desenvolver nesses eixos? Você acabou de falar sobre como seria importante talvez fazer algum debate, uma palestra sobre o que é PrEP, o que é PEP, para as pessoas tomarem mais conhecimento. Parem para pensar, gente, se na comunidade acadêmica, dentro da medicina, falta um pouco desse entendimento, vocês imaginam na sociedade como um todo. Tem gente que nem sabe que existe. Exato. Não, entendeu? A maioria das pessoas não sabe. Não. Eu tomei conhecimento com um dos projetos que a gente fez na IF. Eu estava no 4º período, eu acho. E foi o incandescente, que foi o que o Arthur até mencionou nos episódios anteriores. Assistam o filme. Sim. E foi justamente a primeira vez que eu ouvi falar. Eu fiquei, caramba, como assim? Sim. Eu não sabia, eu tô no 4º período. Sim, 2º ano ainda, mas tudo bem. Mas você não, justamente como você falou, você não escuta falar sobre ainda na faculdade. Então, assim, é uma coisa que precisa ser discutida, é uma coisa que precisa ser debatida. As pessoas precisam saber da existência. Com certeza. E aí eu queria isso de vocês, pessoal, que vocês me dissessem um pouco sobre qual é o tipo de projeto que a gente desenvolve. São palestras, são workshops, são rodas de conversa, são testagens. O que a gente faz, tanto no Scorp quanto no Scora? Então, no Scorp, a gente pode fazer tudo isso que você falou. A gente pode fazer uma aula aberta sobre algum tipo de população vulnerável, como abordar aquilo. A gente pode escolher um grupo específico e fazer algum projeto, como, por exemplo, o Teddy Bear, que eu mencionei anteriormente, que a gente pega crianças que eles têm a problemática de ter muito medo, tipo, de médicos, de enfermeiros e do próprio ambiente hospitalar. Principalmente em pacientes crônicos, né? Que sempre estão expostos. Sempre estão no hospital. Então, a gente ir lá com a criança, levar voluntários, levar brinquedos, fazerem eles entenderem que o hospital é uma parte da vida deles e que não precisa ter medo, entender que o papel do médico é fazer ele se curar e que ele não está lá para fazer mal para esse tipo de criança. Então, a gente brincando com eles, mostrando para que serve a agulha, para que serve tal coisa, eles vão inteirando aquilo e vai se tornando mais natural para eles, né? Outro tipo de projeto que a gente pode fazer dentro do Scorp, por exemplo, a gente fez recentemente o Café com Idosos, em que a gente reuniu um grupo de idosos, né, que a gente percebeu que pós-Covid-19,
muitos idosos se isolaram em casa, começaram a desenvolver depressão e depois não conseguiram mais voltar para a vida social, né? Ficaram mais isolados. Então, a gente reuniu esses idosos em uma congregação numa igreja, em que a gente levou voluntários para aliar a medicina à interação social. Então, a gente teve essa troca de ideias entre diversas faixas etárias, né? Idosos, jovens, adultos, todo mundo que ajudou. A gente fez aferição de sinais vitais neles, batemos muito o que é super importante, legal. Né? Isso. Eu acho que vocês verificaram glicemia também. Isso, sim. E Gente, eles adoram. Eles amam. Eu quero ver minha glicemia e minha pressão. Eles amam. E é importante, né? Porque às vezes a gente tem essas ideias de que, tipo assim, é idoso, então obviamente vai ter alguma alteração glicêmica. Ou, é idoso, então com certeza vai ter pressão alta. E às vezes a gente esquece que, tipo assim, não, será que essa hipertensão é primária ou é secundária? Será que isso foi diagnosticado? Será que esse paciente tem tratamento? Ele tá fazendo um acompanhamento? Porque é uma patologia crônica. Então, na maior parte das vezes, né, quando é primária. Então, é importante isso, né, da gente pegar e chegar nessa população vulnerável, porque ela é vulnerável por alguma razão. Então, a gente precisa ter um olhar talvez um pouco mais cuidadoso, um pouco mais carinhoso, um pouco mais paciente. Então, eu acho muito legal isso que vocês fizeram, porque além deles gostarem muito, dá às vezes um tipo de atenção que nem sempre os idosos têm, né? Porque, tipo, é idoso, não tá mais entendendo as coisas. É idoso, é óbvio que vai estar cheio de doença. É idoso, então toma um monte de remédio. E a gente não pode negligenciar, né? Sim, quando a gente vai passando nos postos de saúde, a gente percebe muitas vezes isso, né? O idoso, às vezes, ele não vai lá com uma queixa, tipo, tô doente disso. Ele só quer conversar com o médico, porque às vezes ele é muito negligenciado em casa. Os familiares não conversam com eles. Daí ele vê no médico, eu posso conversar com ele, eu posso me abrir e ele vai me escutar. Sim. E vai me acompanhar, né? Porque às vezes o paciente... A gente vê isso demais. O paciente, às vezes, não consegue chegar pra você e falar assim, eu estou... Obviamente, eles não vão usar o termo epigastralgia, mas, tipo assim, ele não vai chegar, às vezes, em você e vai falar assim, eu estou com dor na minha barriga. Às vezes, ele vai chegar, vai contar uma parte da história dele, aí depois ele vai falar que deu uma dor de cabeça, e que no dia atrás ele tava com dor de barriga, e que veio e agora tá pior ainda a dor de barriga, mas que a neta tá dando trabalho em casa e você se perde no meio daquele mundo de informações e nisso, às vezes, a gente negligencia. Tipo, se perde no mundo de coisas que a pessoa falou pra você, principalmente idoso, que vai lá morrendo de vontade de conversar e a gente deixa passar os pontos importantes. Então, você também olhar, né, pro paciente como um todo e entender que você vai ter que ser mais paciente para conseguir colher aquela história, fazer aquela anamnese, entender o que aquele paciente tá precisando e oferecer o que ele tá precisando. Nem todo paciente vai precisar da mesma coisa. Vai ter aquele paciente que vai estar louco pra você, tipo, dar o diagnóstico e dar o remédio pra que ele melhore. E vai ter aquele paciente que vai no postinho toda semana, porque ele quer saber se a pressão tá boa, ele quer conversar um pouco com você e falar se ele melhorou ou não. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E dentro disso, eu queria que você, Nath, falasse pra gente. Eu sei que a assertividade e a sensibilidade também são super importantes dentro dos grupos vulneráveis nos direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, eu queria que você falasse quais são os exemplos e quais são os tipos de projetos que vocês trabalham dentro do Escora. Então, o Escora, ele é um eixo muito amplo, né? A gente consegue trabalhar, assim como no eixo do Gabriel, a gente consegue trabalhar com palestra, consegue trabalhar com workshop, enfim. Mas eu separei 2 aqui para falar um pouco para vocês. Mas a gente tem, para fazer ali... esqueci o connecting com a sigla. A gente tem o teste seguro, que foi desenvolvido aqui, que a gente faz a testagem de sífilis e HIV, que são 2 endemias aqui nessa região, né? E a gente vai testar em pessoas com vulnerabilidade social. E é muito interessante porque, enfim, né, é um projeto extremamente necessário, porque essas pessoas, muitas vezes, elas nem sabem que tem a possibilidade de fazer algo rápido. Sim. Elas acham que um diagnóstico vai definir a vida delas e não tem um tratamento, e não tem uma coisa... Tipo assim, não é fácil. Já acham que é o fim, sabe? Né? O fim da vida. Elas consideram o fim do mundo. Sim. Então, assim, é muito importante nesse quesito. Inclusive, o teste seguro, ele foi premiado recentemente. Legal. Na Assembleia Regional. Aê, muito bom. Que aconteceu agora, nesse semestre que passou. Em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina.
Você tá falando da G ou da R? Da AR, aham. A R. Então, Santa Catarina. E aí, o outro que eu separei é o Dilce. Acho que talvez, não sei se vocês já conhecem o Dilce, mas ele foi bem disseminado, assim. É um projeto que ele é muito bonito, é um projeto, assim, bem impactante, que fala sobre métodos contraceptivos, mais especificamente o DIU. O que acontece? A gente vai capacitar acadêmicos de medicina, de voluntários, para a inserção de DIU e vai numa UBS que tem uma fila de espera para a inserção de DIU e vai inserir neles com o intuito de diminuir ou até zerar, né? No último projeto a gente conseguiu zerar a fila de uma UBS. Então, é bem interessante porque a gente consegue, de certa forma, sabe, ajudar nessa temática do SUS e tudo. Então, muito interessante. E o Dilce também foi premiado. Puxando o saco, né? Mas, assim, foi premiado na AG, em Joinville. E tem 3 aparições internacionais. Na Índia, no Peru e no México. Então, assim... Importantíssimo. Faz a diferença. Da FAG pro mundo. Da FAG pro mundo, isso. E, gente, eu preciso fazer uma observação, eu acho que você não falou. Não sei, só se eu mosquei muito agora. Mas eu achei muito massa que a capacitação foi feita inserindo DIUs em mamões. Mamões é demais isso. Então, o pessoal aprendia a fazer a inserção do DIU no mamão. E daí, depois, junto com residentes e médicos... É que residentes são médicos, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Médicos especialistas. Tipo, ginecologistas e obstetras, aí eles foram lá e auxiliaram e fizeram a inserção do DIU, tipo, em várias mulheres, né, que estavam na fila. De espera. Gente, isso foi incrível. Para pra pensar, você conseguir zerar a fila pra colocar DIU em uma UBS. E, tipo assim, eu fico pensando em como isso mudou a vida dessas pessoas, porque isso é você assegurar o direito reprodutivo. Se tá lá na Constituição que a pessoa tem direito, ela tem direito. Só que assim, só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso na prática. Por N razões, o nosso país é muito gigante, o sistema de saúde precisa, tipo... oferecer todo o suporte para uma população muito grande, enfim, muitas coisas. E você conseguir mudar, porque é isso que a gente sempre fala, né, aqui na IF, é o nosso lema. Então, a gente pensa global, mas a gente age local. Então, assim, a gente não consegue acabar com a fila de inserção do DIU no mundo inteiro. Mas se a gente conseguir resolver aqui em Cascavel, e daí alguém resolve lá em outro estado, aí alguém resolve lá em outro país, e daí lá no outro país, talvez a gente não vai conseguir fazer 100%, mas começa a melhorar vários pontos, e esses muitos pontos juntos acabam se tornando uma coisa muito grande e muito global, que é o nosso princípio. Então, eu acho que é uma coisa que faz muita diferença para a nossa história, para a história da nossa sociedade, da nossa comunidade. E foi muito legal esse projeto, porque assim, eu vou tentar explicar para vocês como é que foi a capacitação, mas assim, tinha uma mão, né, aqui, e daí a gente fazia a inserção do DIU numa mão fechado. E daí a gente cortava uma mão e na hora que partia, ele parece um úterozinho. E daí ficava lá, você conseguia ver na prática que, tipo, tinha inserido, sabe? Porque, tipo assim, a gente não vai ver depois de inserir, tá lá, a gente pode até fazer uma ultrassom, uma coisa, mas não só vai na ver. ultrassom você vai saber. Entendeu? Mas lá no mamão a gente conseguia saber se tinha sido certo, se tinha machucado ou não, enfim. Então, legal. assim, muito legal. Foi muito legal. Sim, muito incrível. Parabéns pelo projeto, Parabéns. gente. Ai, gente, não Incrível. foi o meu. Mas tudo bem. E aí eu queria perguntar pra vocês, o nosso tema de hoje, né? Então, quem pode fazer a diferença pela IF? Ou seja, quem pode desenvolver esses projetos que a gente está conversando dentro dos eixos de vocês? Qualquer pessoa? Como é que funciona? Então, eu acho que qualquer pessoa, desde que ela tenha na cabeça que ela vai conseguir fazer aquilo e que ela tenha vontade, ela vai conseguir colocar em prática. Porque às vezes a gente tem muitas ideias, né, que a gente não consegue colocar em papel, ou acha que a ideia é boba, coisas do tipo, mas vai lá, chega no seu diretor local, ou um amigo seu que está no seu eixo, ou que não esteja no seu eixo, vai lá e converse sobre a atividade, fale um pouquinho mais, explique, e a gente em grupo, a gente consegue conversar mais sobre ela, desenvolver um pouco mais e colocar ela em prática, né? E muitas vezes você compartilhando aquela ideia com o grupo, outra pessoa vai ter outra ideia, outra pessoa e todo mundo vai agregar e vai se ajudar para botar em prática, né? Então, eu fazendo medicina,
tendo um comitê da IFMSA Brasil na minha faculdade e sendo filiado da IF, eu posso chegar e levar uma ideia para desenvolver um projeto. É isso? Basicamente, Pode, se a com ideia certeza. for boa. Mas se der pra fazer, daí você chega no diretor e você fala, olha, eu acho interessante fazer assim, e a gente vai fazer o possível pra que dê certo. Tá. Óbvio que tem ideias que são muito mirabolantes. Não mirabolantes no sentido de ruins, mas no sentido de, tipo assim, muito difíceis de serem de colocar. executadas. Uhum. Sim. Sim. No Score isso acontece muito, inclusive. Mas... Não, só todos eles. É. Então, assim, desde que a gente consiga de fato executar, fazer isso sair do papel, Tá. Perfeito. E, por exemplo, assim, eu faço medicina, a minha faculdade tem uma IF, então a gente é filiado à IFMSA Brasil. Eu me filiei ao meu comitê, ao comitê da minha faculdade, então agora eu sou membro. E eu sou do Scora, mas eu tive uma ideia incrível para um projeto no Scorp. E aí? Enquanto CL de um eixo, eu posso propor uma ideia e um projeto para o outro? Claro, com certeza. A gente Pode. tem que trabalhar em grupo, né? Independente se você é de um eixo, você não tá numa casinha fechada. Você Isso. pode fazer comunicação e trocar ideias. Tanto que tem projetos dentro da própria IF que a gente junta eixos e faz o projeto em conjunto. Porque, às vezes, não é específico de um comitê só. Quando você abrange, tipo, vários, a gente consegue colocar um projeto melhor e que atenda o maior número de pessoas possível. Sim. Muito incrível. É bom vocês saberem disso, gente. Então, não é porque você tá no Scora, no Scome, no Scof, mas você teve uma ideia e você quer bandear para os outros lados, para os outros eixos, quer voar. Isso não Sair te da sua impede. caixinha. Tá tudo bem. Vai ali, ajuda, propõe. Tenta uma parceria entre os eixos. Isso vai ser uma coisa super importante para o comitê, para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do projeto. E aí agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu vou pedir licença para todo mundo porque eu preciso ler, porque eu acho que ficou muito mais bonito escrito do que eu vou falar. Então eu vou ler essa. Vocês acreditam que as temáticas que norteiam esses comitês permanentes exigem uma preparação mais específica para desenvolver projetos com uma abordagem assertiva? Então, sim, né? A gente não pode pegar... eu quero fazer um projeto sobre, digamos, direitos das crianças que sofreram violência sexual. A gente não sabe, às vezes, o que norteia aquele tema. A gente precisa ter uma capacitação, saber mais sobre o assunto, para a gente conseguir desenvolver com mais assertividade, justamente como você pediu, sobre o assunto. Então, a gente sempre tenta fazer nos projetos capacitações para que todos os voluntários entendam sobre o tema que a gente está trabalhando e como formas que a gente consegue mudar aquela realidade com projetos assertivos e que, colocados em prática, vão ter um benefício para aquela população, né? Porque às vezes a gente cria num papel um tipo de projeto que quando você coloca ele em prática, ele não vai ser tão efetivo. A gente tem que tentar arranjar um jeito de, colocando em prática, aquele negócio ser assertivo. Foi o que a Natasha acabou de falar, né? E justamente em relação a ideias mirabolantes que a gente não vai conseguir colocar em prática. E, de fato, por exemplo, esse tema mesmo que você mencionou, é uma coisa que é muito complicada de ser abordada, tem que ter uma capacitação, tem que ter um profissional de fato. Então, assim, tem coisas que a gente quer, claro, que a gente gostaria de conseguir abraçar todos os problemas do mundo e não, vamos resolver cada um de um por um, mas infelizmente nem sempre a gente vai conseguir. Então é justamente isso, tem que ter a capacitação com profissionais que vão mostrar a gente tem a melhor das intenções, né? Mas aí tem que saber fazer também justamente para ser assertivo. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. Essa questão da assertividade, principalmente aqui, é muito importante porque ambos os eixos trabalham muito com grupos vulneráveis. Vulneráveis de várias formas diferentes. Então, às vezes, a gente vai abordar uma população que não vai conseguir compreender o que é a maior parte, a parte esmagadora da população, se a gente levar as informações de uma forma muito robusta, muito científica, muito da forma que a gente aprende nas nossas aulas. Então, às vezes, a gente até teve, eu acho que foi um curso do Avassus, que era sobre linguagem adequada, como você transmitir
as informações médicas necessárias, mas numa linguagem adequada. Então, eu acho que a gente precisa pensar em tudo. Desde a linguagem que a gente vai usar para determinado público, com adulto, você usa uma linguagem. Com idoso, outra linguagem. Com criança, outra linguagem. Com pessoas do seu meio, que também sejam médicas, ou enfim, você fala de uma forma. Com pessoas leigas na área da saúde, você fala de outro. E não é só isso, né? A gente precisa entender que não é porque uma pessoa é super bem resolvida com a sexualidade dela que a outra pessoa vai ser super bem resolvida. Então, você não pode chegar de uma forma muito espalhafatosa, muito desrespeitosa, igual você falou assim, entrando muito, sem respeitar, assim, começar a mensurar ali um pouco os limites daquela pessoa com quem você tá falando, porque precisa ser de uma forma com respeito, com acolhimento. O manejo certo, né? O manejo adequado. Então, eu acho que quando a gente fala sobre isso, sobre as capacitações que são necessárias para a gente conseguir trabalhar dentro desses eixos, a gente precisa avaliar tudo. Qual é o público com quem a gente vai conversar? Qual é a informação que a gente quer transmitir para esse público? E como eu faço para chegar nessa pessoa? Porque é aquilo que a gente estava conversando, muita coisa é tabu ainda. Então, a gente precisa saber. E nisso, eu acho que a IF, ela traz uma coisa muito importante que eu até queria que vocês falassem, porque como diretores de eixo, deve vir o tempo todo o e-mail para vocês, sobre as capacitações da IFMSA Brasil acerca das temáticas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso para aquelas pessoas que estão querendo entrar e se filiar à IFMSA Brasil, fundar comitês, ou tipo assim, eu acabei de assumir esse cargo. Então, a IFMSA Brasil, a nossa chefe, digamos assim, vamos colocar. Ela oferece capacitações, ela ensina muito sobre essas temáticas pra gente? Então, sim, as capacitações, tipo, o Gabriel falou, mas vou só ressaltar, eu realmente acho que é muito importante a gente fazer. Porque, como você disse, a gente precisa saber, não porque, eu quero falar bonito, mas porque eu preciso que a outra pessoa entenda o que está sendo dito. Então, essas capacitações, elas são muito importantes. Na IF, né, a gente tem várias capacitações que podem ser feitas por todas as pessoas que estariam interessadas em fazer e são membros filiados da IF. Então, por exemplo, quando eu fui me candidatar para o eixo de diretora local, eu fui instruída a fazer algumas capacitações, até porque vão surgir dúvidas. Então, os meus coordenadores, eles vão ter dúvidas em algumas coisas e eu preciso saber responder. Seja uma dúvida de, tipo, quantas pessoas podem estar num projeto tal, até uma dúvida de, tipo, com quem eu preciso entrar em contato para poder fazer o projeto tal? Preciso ir na Secretaria de Saúde? Não preciso? Então, esse tipo de coisa a gente precisa saber responder. Então, tem várias capacitações e tem capacitações, assim, de coisas que, sabe, como abordar um paciente numa determinada situação. Tem lá, capacitação X. Daí você vai lá, você assiste. Algumas, elas geram até certificado para você, né, ter como respaldo legal que você teve uma capacitação nisso. Mas, assim, nem todas elas são obrigatórias. Faz quem quer. Faz quem quer. Então, Quem tem a consciência. E tem a oportunidade nisso. Você quer fazer, você faz. A oportunidade tudo. Tem algumas que são, pra gente, diretores, tem algumas que são meio obrigatórias, que é assim, você precisa saber. É bom que saiba, né? Se você não souber... Se quiser, só se Aí quiser. é isso. Mas pode falar, E é Gabriel. o que não falta. Se você abrir o e-mail de quem é vários. afiliado, Sim. todo dia chega ela falando, tem capacitação disso, leia sobre isso, saiba sobre isso. Então, informado a gente sempre tá. É só sim. querer procurar. A oportunidade tá Isso. aí, né? Porque aí vai dar consciência de cada um. E agarrar. tem, inclusive, alguns dias que eles escolhem para fazer um dia inteiro de capacitação, de aulões Com e alguma tal. temática, né? Ou especificamente de um eixo, daí é aquele Sim. eixo o dia inteiro. Então, pelo que eu entendi, é assim. Então, a IFMSA Brasil, geralmente através da organização ou dos diretores nacionais ou dos times, né, nacionais, eles organizam capacitações sobre as temáticas mais importantes e que talvez sejam, tipo, as mais indispensáveis para a gente conseguir desenvolver os nossos cargos e os nossos projetos. E aí algumas são obrigatórias, outras não. Todo mundo pode assistir, não são só os diretores, essas capacitações. Dependendo do... Por exemplo, se tem um... Eu acho que no Score é Red Day o nome. Mas no Red Day, o diretor ele tem que estar lá. Mas os coordenadores locais, eles podem assistir.
Então, isso é legal porque, mesmo você não sendo o diretor do eixo, eu quero no futuro ser diretor desse eixo, ou mesmo que eu não queira ser diretor, eu só quero ser um bom coordenador local, estar engajado e saber das coisas, eu posso assistir as capacitações. Sim. E vocês, enquanto diretores, também, assistem as capacitações e, na medida do possível, repassam essas informações, os conhecimentos de vocês para as pessoas do eixo, é isso? Exatamente. Sim, sempre tenta levar o que a gente aprende nessas capacitações para os coordenadores locais, né? Porque muitas vezes eles não têm acesso aos mesmos conteúdos que a gente tem, mas a gente sempre tenta transmitir da melhor forma para eles se interarem dos assuntos também. Entendi. E agora, eu queria muito que vocês falassem uma coisinha pra mim, assim, e para o pessoal que tá em casa, pra gente finalizar um pouco essa nossa conversa e tudo isso que a gente debateu. Eu queria que vocês falassem aqui pra mim um pouco sobre qual é o maior benefício e qual é a maior dificuldade que vocês veem dentro do eixo de vocês. A gente conversou um pouco sobre isso também, né, quando a gente falou sobre o SCOM e o SCOF, e foi interessante, porque a gente descobriu qual era a opinião, né? Foi o Rafa, o convidado, e a gente descobriu a opinião dele sobre o que mais vale a pena, o que faz mais valer a pena e o que tipo assim, isso é muito difícil. E eu queria saber se no eixo de vocês é a mesma coisa, obviamente não vou falar porque eu quero descobrir, ou se tipo assim, não, são outros desafios que vocês passam. Então, o maior benefício, eu acho que é porque o Score ele é muito amplo. Então, a gente consegue ter o contato com as mais diversas temáticas possíveis. Então, desde do público LGBT, até métodos contraceptivos, até direito da mulher, até, por exemplo, como abordar questões mais difíceis de serem abordadas, por exemplo, violência sexual. Então, toda essa temática a gente consegue no Score. Então, assim, o contato com essas mais diversas temáticas é muito enriquecedor. Então, para mim, isso é o que mais vale a pena. Porque a experiência que você, pelo menos para mim, né, que eu tenho sendo diretora de eixo, é uma coisa que não vai ser paga, assim. Se eu não fosse, provavelmente eu não teria a experiência de entrar em contato com todas essas temáticas. Sim. Mas, o mais difícil, para mim, pelo menos, é que, por ser muito tabu ainda, muitas vezes a gente tem ideias que elas são... Não que não são possíveis, mas é que, tipo assim, a gente tem muitas ideias boas. Só que as ideias boas, elas já foram executadas. E quando tem uma ideia boa que não foi executada, normalmente não é porque, ninguém pensou nessa ideia, porque ela é inovadora de fato, mas porque ninguém conseguiu executar. Porque os tabus, eles ainda existem, então é muito difícil a gente fazer isso. E não adianta, tipo... A gente até quer ser revolucionário, né? Mas não é assim que funciona. Sim. A gente tem burocracia para seguir, a gente tem que ser aprovado em diversas... tem diversas coisinhas que a gente precisa bater ponto, basicamente, sabe? Por exemplo, a questão de educação sexual nas escolas. Tem escola que não aceita. Sim. Tem escola que fala que não, aqui não, porque vai incentivar e tal. Então, tem um tabu ali ainda. E é uma coisa que... Pelo menos para mim, que na minha escola já tive, né, a parte da educação sexual, para mim é imprescindível, entendeu? Sim. E para outras escolas não tem e a gente não consegue alcançar esse nicho. Sim. Então, essa é a maior dificuldade. A gente vê que tem aquela temática que precisa ser debatida, precisa, sabe? Mas não dá, entendeu? Sim. E não é porque a gente não quer, é porque, como acadêmicos, não há muito que a gente consiga fazer no momento, sabe? Entendo. E para você, Gabriel? Eu acho que o maior benefício é conseguir entrar em contato com outras pessoas que fora do ambiente, do meu eixo, no caso, né? Eu não conseguiria saber a realidade de verdade que aquela pessoa está vivendo. Como a Nath falou, que ela no eixo dela também aborda muitos tipos de pessoas, no Scorp a gente consegue abranger, grupos desde crianças, como eu comentei, gestantes, mulheres, idosos. Então a gente consegue conhecer realidades diferentes de diferentes tipos de pessoas. E a gente, às vezes, tem um preconceito, tipo assim, do que aquele tipo de pessoa vivencia. Daí, quando a gente vai na realidade e conversa com essas pessoas, a gente percebe que, geralmente, não é bem aquilo que a gente pensava. E daí, eu acredito que esse troca de conhecimento e de realidades é muito engrandecedor, enriquecedor, né, pra gente. Eu acho que isso é muito benéfico. E a gente conseguir levar projetos que beneficiem que a gente vê. Nossa, realmente, eu consegui mudar... nem que por um instante, para a realidade daquela pessoa. Chega a ficar com o coração quentinho, sabe? Quando a gente percebe que a gente fez a diferença. E eu acho que a parte mais difícil
é quando a gente tenta colocar um projeto, assim como a Nath também comentou, em prática, só que muitos empecilhos não deixam e vai fazendo com que a gente fique frustrado. E muitas vezes a gente pensa em desistir daquele projeto, mas daí você vai lá, conversa com outra pessoa, você percebe que se você mudar isso ou aquilo, pode ser que consiga colocar em prática. Acho que colocar em prática realmente é a parte mais difícil. Entendi. Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Isso que vocês estavam falando agora é uma realidade muito constante, na verdade, dentro da IF. Então, sempre pipocam, né? Várias ideias, várias coisas, aquela vontade de fazer tudo acontecer. E muitas vezes a gente não consegue colocar em prática por causa das burocracias, por causa que determinado público ou determinado nicho não aceita, ou porque determinados conteúdos é muito difícil de você trabalhar, porque por mais assertivo que você seja, pode ser que alguém não se sinta confortável com aquela determinada situação. Então, foi diferente do que o Rafa trouxe pra gente. Ele falou um pouco sobre como é difícil você conseguir o engajamento e o comprometimento da equipe. Sim. Eu já acho que a nossa equipe... que todo mundo conhece também, né? A minha equipe é bem comprometida, na verdade. O que é mais difícil é essa parte colocar de em prática. A burocracia, né? Porque muitas vezes a gente tem, tipo, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Mas aí desmotiva. Que nem o Gabriel falou, que tipo, tá, gente, eu acho que muito legal essa ideia, mas eu acho que não vai dar certo. Aí desmotiva. Entendeu? Esse tipo de coisa. E o tempo é outro fator, né? Porque a gente, além de estar na IF, a gente é estudante de medicina, nós temos uma carga horária para cumprir coisas para fazer. E às vezes, justamente por ter tanta coisa para fazer, a gente não tem um tempo, tipo, ideal para colocar esses projetos em prática. Sim, né? e tem uma vida também. Uma coisa que a gente nem conta na agenda, a parte da vida. Só tem pegando detalhe, né? A vida social também, sempre bom. Mas é muito legal saber os pontos de vista de vocês e essa conversa foi muito interessante. Aprendi muito mais sobre direitos humanos, sobre direitos reprodutivos. Para mim, são temáticas um pouco mais delicadas e um pouco mais difíceis de compreender. Quando a gente fala sobre saúde pública, a gente fala muito sobre saúde, né, no geral. Enfim, todo mundo sabe, por exemplo, que é importante saber o açúcar no sangue, a pressão. Então, a gente sabe, tipo, essas coisas mais básicas, às vezes, da saúde, quando a gente entra um pouco mais nas particularidades, nos direitos, quando a gente começa a mexer mais com grupos de vulnerabilidade, a gente começa a adentrar numa parte um pouco mais nichada, que talvez demande um pouco mais de conhecimento, pra gente saber, realmente. Então, a conversa de vocês pra gente aqui foi muito enriquecedora. Então, eu queria muito agradecer vocês. E queria deixar um espaço para vocês se despedirem do pessoal, falarem o que vocês acharam da experiência. Se quiser deixar o @, fazer o marketing pessoal. Pode começar. Primeiras damas. Gente, queria agradecer por estar aqui. Eu ainda não tive nenhuma outra oportunidade de fazer um podcast, então, assim, estou muito feliz. Maravilhosa. Queria agradecer você que está assistindo. Obrigada. E se você quiser assistir os outros episódios, também seja muito bem-vindo. Arrasou. Fazer o nosso marketing também. É isso, eu não tenho muito o que falar. Eu só espero que eu consiga, de alguma forma, mostrar para vocês que isso é uma temática muito importante a ser debatida e que as outras pessoas que vão vir aí suprir o meu cargo nas próximas gestões tenham isso como uma base também, que elas consigam ver isso de uma forma tranquila, né? Eu espero que tenha passado isso. E desculpa o nervosismo no começo. Como eu disse, é a minha primeira vez fazendo algo assim, então é isso. Mas é normal, fica tranquila, foi ótima. Fica em paz. Foi ótimo. Eu também gostaria de agradecer muito o convite. Tipo, não estava esperando de verdade quando a Laila veio me convidar. Eu fiquei surpreso, gostei muito. E realmente é uma conversa tipo, bem diferente, né? Porque muitas pessoas não conhecem muito acerca desse tema. E muitas pessoas não sabem que elas mesmas podem fazer diferença. Então, se você se sentiu tocado, assim, e gostou desse tipo de temática, tenta entrar na IFMSA, não só aqui da FAG, mas da sua instituição, da sua cidade, e venha fazer parte da mudança social, né, que é muito importante. Nossa, lacrou, hein? Muito obrigada, gente. Gente, muito obrigada, foi um prazer. E, pessoal, vocês aí que estão em casa assistindo a gente, eu vou soltar um spoilerzinho, o nosso próximo episódio é sobre intercâmbios. Eu vou fazer esse marketing porque, apesar da IF ser um mundo gigante, maravilhoso, a gente sabe que o que
agarra as pessoas e arrastam ela pra dentro da EF, é o intercâmbio. Então, se você tem interesse em saber o que é o intercâmbio, é nacional, é internacional, é os dois, o que acontece, como faz, fique ligado no nosso próximo episódio, vai ser muito legal. E é um prazer sempre ter vocês aqui. Dá um tchau, Amandinha. Tchau.